Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A maquiagem de hoje é do Barnabas, do Dark Shadows. E nesse vídeo eu vou fazer a maquiagem e também falar um pouquinho sobre as polêmicas do Tim Burton. Eu vou começar já com minhas lentes de contato, essas são a Egypt Red, da TTD Eye. E agora eu vou fazer a pele com o meu Clown líquido branco, da Color Make. Ele é perfeito pra fazer pele, gente, eu tô viciada nesse clown. E aí eu espalho com as mãos, depois de ter aplicado o produto na minha cara inteira. Ele é bem gostosinho de passar, bem como se fosse uma base um pouquinho mais pesada mesmo. Eu uniformizo mais essa pele com a esponjinha dando batidinhas. Assim que terminar, vou fazer o contorno com um pó marrom. Ele não vai ser meu único contorno, esse contorno vai ser construído, mas eu preciso de uma base um pouco mais clara para fazer ele primeiro, por isso o marrom. Contorno todo esse maxilar e também um pouco lá nas têmporas, fazendo esse formato bem parecido com o do Johnny Depp no filme. E eu vou acertar um pouquinho ainda esse maxilar com mais um pouquinho de clown branco, para fazer uma boa mescla. Então eu vou dando batidinhas aí com a esponjinha, concentrando bem no maxilar e subindo. Porque esse rosto ele precisa estar um pouquinho mais quadrado no maxilar. Então eu tento dar esse formato quadrado também com o contorno embaixo. E eu tento focar no queixo um pouquinho mais quadrado também, só que eu acho bem difícil de fazer isso. Mas a gente vai tentando. Daí com uma sombra marrom mais acinzentada, nesse tom mais fechado, eu dou mais umas pinceladas na parte interna desse contorno, bem na parte que fica em tese mais afundado. Ainda não terminou, esse contorno ainda vai ser construído, só que essa é a segunda parte. Passando nos mesmos lugares, né, e deixando mais escuro embaixo para dar esse efeito mais quadrado ainda. Eu vou pegar esse pincel que estava sujinho de preto, com aquela sombrinha marrom acinzentada, para marcar bem essa parte do arco do cupido. Eu vou esfumando com o dedo mesmo e fica perfeito. Eu gosto bastante desse efeito da dimensão que dá. E com essa mesma sombra e aquele mesmo pincel de esfumar, eu vou fazer o contorno todo da área dos olhos e do nariz. Começo bem devagarzinho para mostrar para vocês como que eu tenho a paciência de fazer isso. Então, assim, não é uma coisa rápida de fazer. Então, enquanto o vídeo vai passando, eu vou contar pra vocês essa história da polêmica do Tim Burton. Por que que o Tim Burton é racista? Esse foco caiu no Tim Burton porque ele foi parado na Blitz, vamos dizer assim. Porque ele respondeu uma entrevista da pior forma possível sobre o assunto, sobre ter personagens negros nos seus filmes. Enquanto que Hollywood inteira continua racista, porque tem muitos poucos filmes com protagonistas, personagens negros. Filmes mais inclusivos são coisas bem recentes, então quando eu falo que o Tim Burton foi pego na Blitz, é literalmente isso que eu quero dizer, porque Hollywood inteira é racista. A gente carrega muito desses comportamentos e tem que pensar sobre eles. O que acontece? Na filmografia dele tem O Lar das Crianças Peculiares, e quem foi escalado para fazer o vilão desse filme foi o Samuel L. Jackson. E aí, curiosamente, perceberam, meu Deus, será que o Samuel L. Jackson é o primeiro personagem negro do Tim Burton? E aí, parado nessa Blitz, as pessoas questionaram ele e ele respondeu: Eu lembro que, quando eu era criança, assistia a família Sol Lá Se Dó. E eles começaram a ficar todos politicamente corretos. Tipo, ok, vamos ter uma criança asiática e uma negra. Eu costumava ficar mais ofendido por isso do que eu cresci vendo o filme Blaxploitation. Abre aspas, é um gênero de filmes protagonizado por personagens negros que popularizou nos Estados Unidos nos anos 70. Enfim, voltando. Eu cresci vendo o filme Blaxploitation, certo? E eu dizia, eles são ótimos. Eu não dizia, devia ter mais pessoas brancas nesses filmes. E é por causa dessa resposta ridícula que ele foi pego na Blitz. Mas não se enganem. Pode ter muito diretor por aí que acaba incluindo mais personagens negros, mas que é racista do mesmo jeito, só que eles fazem isso pra não cair nessa Blitz. Então assim, você segue como você quiser em relação ao Tim Burton, só quis explicar que isso aqui é uma coisa genérica, geral, de Hollywood. E que a gente tem que pegar no pé mesmo, a gente tem que fazer essas blitz cada vez mais para que as pessoas repensem seus comportamentos e entendam a importância de variar os personagens cada vez mais nas obras. Eu vou usar um pó translúcido para selar um pouquinho dessa cara, com um pincel bem fofão para aplicar no rosto inteiro. Tem que passar bastante pó translúcido porque você pintou a sua cara inteira. Lembra de dar batidinhas para depois espanar. Pra fazer a boca, eu tô escolhendo um batom vermelho. Ele não tem boca vermelha, gente, mas a gente faz as coisas como processo, vocês vão ver onde eu vou chegar. Eu deixo bem triangular,
Por sorte, meu arco do cupido segue bastante essa dimensão triangular em cima, mas na hora de descer eu não sigo o contorno do meu lábio. Eu desço ele bem retinho, pra ficar bem parecido com a boca do Johnny Depp no filme. Deixo todo esse contorno mais na parte interna da boca, então eu não passo pra fora, como eu faço no meu batom geralmente. Daí eu vou tirar o excesso desse batom pra ele fixar um pouco na minha boca e não espalhar. E agora que esse batom está na minha boca sem conseguir borrar, eu vou tirar esse batom, porque agora ele vai manchar minha pele e deixando esse tom mais rosado na boca. Então vocês viram, né? O batom vermelho serviu pra carimbar esse clown na minha boca e ficar com um tom de boca legal. E por cima eu apliquei o preto também, com um pincelzinho, aquele preto não, o marrom acinzentado. Daí com o pincel mais fino que eu tava fazendo o contorno, eu dou mais uma ajeitadinha nesse contorno na parte mais funda das têmporas e da covinha, vamos dizer assim. Aí vocês percebem como fica mais tridimensional esse contorno? Ele não fica uma coisa só. Por isso eu usei aquelas 3 fases para fazer esse contorno. No final da maquiagem eu ainda vou voltar para ele. Mas por enquanto deu para entender, eu acho. Vou usar o lápis vermelho da Color Make para fazer a linha d'água. Nessa parte não tem nenhum segredo, só uma recomendação mesmo, que esse lápis é muito bom, ele é bem pigmentado, então super recomendo. E daí com o batom vermelho eu vou fazer as partes avermelhadas do olho dele. Tô seguindo uma referência que dá pra enxergar bastante como fica essa maquiagem, então o jeito que eu tô fazendo ela não é muito normal de fazer maquiagem, e sim buscando o resultado mais próximo da minha referência mesmo. Então eu tô concentrando o vermelho nas regiões que eu quero que fiquem mais vermelhadas, e com o cotonete eu vou esfumando esse vermelho para não ficar com marcações. Ele vai juntar com o preto depois, mas só pelo fato de já estar borrado ali em cima, quer dizer que esse vermelho vai sobreviver. Aí com o cotonete eu tô fazendo umas pinceladas mais retas nessa parte da lateral externa do olho, porque realmente é isso que eu tô enxergando na minha referência. E eu achei que deu um toque realmente bem parecido. Daí com o lápis preto, eu tô usando da Avon agora, da Color Trend, tô fazendo o contorno ao redor dos olhos. Tô fazendo embaixo da linha d'água, né, porque eu já pintei de vermelho ali. E vou fazer por todo o contorno da minha pálpebra móvel. Pode pintar sem dó, que aí depois eu vou pegar o cotonete de novo, aquele que tava sujo de vermelho mesmo, pra espanar isso e esfumar pra cima, até juntar com o outro lá de cima. Esse preto ele vai ser uma base, ele não tá aí só pra esfumar com o vermelho, ele tá aí porque ele vai segurar uma sombra preta, que na verdade não é, eu não tô usando sombra preta, gente, e sim só aquela marrom acinzentada escura. É que, né, tô acostumada a falar sombra preta. Enfim, vocês estão vendo aí que eu esfumei tudo com o cotonete e agora tô adicionando a sombra marrom acinzentada, desculpa, com o pincel. Vê como ela mistura bem e como o vermelho fica lá sobrevivendo, que nem eu falei pra vocês que ele ficaria. Daí, que a gente já fez a sombra, a gente vai realmente conseguir ter uma noção melhor de como vai ficar o contorno do nariz, porque a gente vai tentar unificar uma coisa na outra. Reforçando também a parte de baixo. E aí com um pincel maior, a gente esfuma mais fácil essa parte do nariz em direção ao olho e vice-versa. Dá uma dimensão maior pro rosto. Com aquele pincel, com aquele lápis preto, eu esqueci de apontar, tá uma ponta bem feia, mas tudo bem. Eu vou contornando a minha sobrancelha no formato que tem a maior parte da sobrancelha. Porque eu não vou desenhar ela inteira, eu vou fazer ela, o restante, com um pincel. Então eu faço o formato fininho dos dois lados. E daí eu pego um pincel chanfrado, dessa pontinha aí bem reta e fininha, pra espalhar esse lápis com um pouquinho de sombra. E aí sim dá o formato da sobrancelha. É um formato um pouquinho mais bagunçado, então assim, você pode passar umas linhas pra fora desse formato para dar essa impressão de uns pelos bagunçados. Se você tiver sobrancelha, é claro que vou recomendar que você analise como que tá a sua sobrancelha para ver se vai ser necessário cobrir ou não. E para tutoriais de cobrir a sobrancelha, vocês não vão encontrar nesse canal porque eu não tenho sobrancelha. KKK. Então, procurem de drag queens e outros cosplayers. Faço dos dois lados a mesma coisa. A sobrancelha é uma coisa que eu consigo fazer uma de cada vez, sem precisar fazer um pouquinho de cada vez em cada lado para dar simetria, sem nenhum problema. E aí, com a sobrancelha feita, a gente vai ajeitar um pouco melhor esse contorno do nariz que segue em direção a ela. Feito tudo isso bonitinho, a gente vai fazer um pouquinho de expressão.
ainda com aquele pincel chanfrado, eu franzo minha testa para poder afundar esse pincel nessas partes que fazem dobrinhas, essas curvas de expressão. Eu também estou olhando a referência, não estou fazendo só a partir da referência do meu próprio rosto. Toda vez que eu olho para a direita da tela é porque eu estou olhando para a referência. Vou afundando aí aleatoriamente até ficar satisfeita com o resultado. Se ficar muito forte, você pode espalhar um pouquinho com o dedo, mas se certifica se seu dedo não está sujo de preto para você não acabar manchando sua maquiagem. Eu afundo também um pouquinho mais ali no arco do cupido, bem no meio, e eu vou pegar o cotonete sujinho de vermelho ainda para aumentar um pouquinho as narinas, porque eu tive a impressão de que ficaria melhor. E estava correta, porque eu deixei meu nariz um pouquinho mais masculino desse jeito, com a narina mais aberta. E depois eu vou contornar a lateral da minha narina, a parte, né, para dar um pouquinho mais de dimensão ali embaixo. Só para destacar um pouco mais meu nariz dessa parte toda branca do rosto, né? Eu ainda não estava satisfeita com o meu contorno, e aí eu decidi afundar um pouquinho mais a parte da covinha nesse contorno. Mas eu realmente fiquei muito feliz depois com a impressão geral que ele ficou. E aí, na hora de fazer o cabelo, foi uma coisa muito engraçada. Eu peguei um aplique de franja que eu comprei aleatoriamente, não foi pra esse cosplay nem nada, também não foi pra nada específico. Apliquei uns cremes com água e sei lá, uma mistura aí aleatória nela. Não deu certo, eu tirei pra fazer na mão. E aí, nossa gente, que franja estranha, né? Enfim, foi modelando ali na mão mesmo. Aí eu decidi que eu ia pintar o cabelo com um clown preto. Depois eu que me foda no meu banho, né? Pra tirar tudo isso depois, foi horrível. Mas é isso, fui pintando tudo, a parte que tá aparecendo, né? Não pintei atrás, pintei só em cima e dos lados. Vale a pena pra dar o closinho, né? É isso. E a maquiagem tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado desse resultado. Se você quiser ver como eu faço sangue falso para fazer esse próximo resultado que vocês vão ver, tem no meu Reels lá no Instagram. E também tem aqui, na verdade, um Shorts no YouTube, que eu vou deixar nos links aí de cima. E agora eu vou mostrar pra vocês também outros personagens que eu já fiz do Tim Burton, pra vocês terem de referência caso queiram. E recomendar esses tutoriais, na verdade. Afinal de contas eu já fiz, eles já estão aí. Então quem quiser fazer, fique à vontade para reproduzi-los. Eu já fiz o Chapeleiro, já fiz a Helena Bonham Carter na estreia lá daquele palco que ela cantou a música da Sally. Enfim, divirtam-se, bom Halloween pra vocês e até o próximo vídeo.